Hello, Catariners! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você chegou aqui, provavelmente você está esperando um vídeo de tutorial completinho e bem explicadinho de como fazer uma boa preparação de pele. Então eu vou te explicar tudo e mesmo que você não saiba nada sobre maquiagem, eu te garanto que você vai sair desse vídeo sabendo fazer uma boa pele para você utilizar no seu dia a dia e arrasar. Já aproveita para se inscrever no canal, para a gente fazer esse canal crescer e me contar nos comentários se você quer essa temática de vídeo por aqui, de aulas mais completinhas, te ensinando uma maquiagem do zero. Bom, a primeira coisa muito importante numa maquiagem é estar com a pele limpa. Se você conseguir lavar com um sabonete próprio para o seu tipo de pele, melhor ainda. Mas se você não estiver com muito tempo e quiser um pouco mais de praticidade, eu recomendo lencinhos umedecidos, desses para bumbum de neném mesmo. Eu gosto desse aqui, que é o Pichuco, ele tem um preço muito bom e eu uso muito lencinho. Então eu sempre compro desse aqui. E aí você vai limpar a sua pele com esse lencinho para tirar qualquer resquício de resíduo que tenha, de oleosidade. Mas se você conseguir lavar antes, melhor ainda. Como aqui a gente tá fazendo uma coisa um pouco mais prática, para quem às vezes está na correria, limpa com lencinho umedecido que vai dar super certo. Pele limpa, agora nós vamos para pré-maquiagem, que é um passo muito importante. Mas se você está começando a se maquiar agora, eu sei que você não vai ter todos os produtos e nem precisa ter tudo. Obviamente que existem produtos que vão melhorar o aspecto da sua maquiagem, a durabilidade, mas se você está começando, o essencial é um bom hidratante e um protetor solar. E se você quiser incluir mais um produto para aumentar a durabilidade, uma blindagem também é bem legal. Então, se você conseguir ter esses três, com certeza vai fazer muita diferença no resultado final da sua make. Eu vou te recomendar um hidratante nacional, que é o Angel Plast da Prilessa com a Catherine Hill. Ele é um hidratante que funciona em todos os tipos de pele, ele tem uma textura bem levinha, a formulação dele lembra muito o Cicaplast da La Roche, que é um hidratante que eu gosto muito, só que esse aqui ele é ainda mais levinho, porém mantém uma boa hidratação. Então, o primeiro passo depois da pele limpa é você fazer uma boa hidratação. Se você não tiver esse, mas tiver algum outro hidratante, pode utilizar nesse passo. O segredo do hidratante é você dar um tempinho da sua pele absorver. Eu sei que na correria do dia a dia, às vezes a gente não tem tempo, mas vai fazer muita diferença você deixar a sua pele absorver esse hidratante antes de começar a maquiagem. Então, ó, aplica aqui, aplica bastante aqui abaixo das olheiras, que é onde a gente tem bastante linha fina para deixar bem hidratado. E mesmo que você tenha a pele oleosa, é muito importante hidratar, porque isso vai evitar que a sua pele produza mais oleosidade e vai fazer toda a diferença no aspecto final, porque às vezes você fica com aquele acúmulo de produto e é falta de hidratação. Então, capricha nesse passo. O legal desse hidratante é que além de todos os claims que ele tem de hidratação, anti-manchas, anti-acne, ele deixa aquele sensorial mais grudentinho, que é muito bom na fixação da maquiagem no final. Eu sei que muitas pessoas têm dúvida de qual momento incluir o protetor solar na maquiagem e a resposta é depois do hidratante. Eu vou utilizar o meu, que é o Antelios da La Roche, e você pode utilizar o protetor solar que você tiver aí, porque eu sei que talvez você vai fazer essa maquiagem no começo do dia para ela durar o dia inteiro. Então é legal você colocar aqui uma proteção solar. Eu tô fazendo a aplicação de todos os produtos com a mão mesmo, tá? Você vai ver que nesse tutorial a gente não vai ter tantos pincéis, até para ficar mais prático para você reproduzir aí, porque se você tá começando o seu kit iniciante de maquiagem, talvez você não tenha tantos pincéis, então não se preocupa, porque eu quero otimizar o máximo para você conseguir reproduzir aí na sua casa. Partindo desse ponto, se você tiver apenas o hidratante e o protetor solar, pode começar a sua maquiagem a partir de agora. Agora, caso você queira investir em uma blindagem, existem duas que eu recomendo muito, que são a da Vizela e a da coleção Angel Wings da Prilessa com a Catherine Hill. Então são duas maravilhosas do nosso mercado nacional e como eu utilizei já o Angel Plast, eu vou utilizar hoje a da Prilessa. E a blindagem, o que ela vai fazer? Ela vai ajudar na durabilidade da sua maquiagem. E caso você queira diluir algum produto, como base, corretivo, produtos que ressecam com o tempo, é um ótimo produto também, então é assim, algo que vai fazer muita diferença. Se você não puder nesse começo, não tem problema. Agora, se você decidir investir, é uma ótima escolha. Então aqui, ó, eu venho aplicando na minha pele e você pode aplicar com a mão também, não precisa ter dó da quantidade, tá? É a mesma coisa, aplica com os próprios dedos mesmo.
Agora que nós estamos com a pele preparada, você vai pegar uma esponjinha da sua preferência, essa aqui é da Oceane, e minha maneira preferida de utilizar a esponjinha é sempre lavar. Eu lavo com um pouco de detergente neutro, aplico nela ali debaixo da pia e vou apertando para tirar todo o excesso de produto. E aí quando eu termino que ela tá bem limpinha, que a espuma saiu bem clarinha, eu tiro todo o excesso de água e venho com um papel toalha pra gente tirar todo o resquício que ficou de água e deixar ela úmida, que vai ser a melhor forma de você utilizar essa esponjinha. Pode ser um papel higiênico também, é porque o papel toalha ele automaticamente absorve mais produto. Então ela fica bem gordinha assim, bem fofinha. Agora vamos pro tópico sensível, base. Eu sei que esse é o momento que você se perde, não sabe qual base escolher, qual acabamento procurar. Então a primeira coisa que a gente tem que colocar na balança, você prefere uma cobertura mais alta ou mais baixa? Eu trouxe aqui algumas opções do nosso mercado nacional, que está cada vez mais diverso, com produtos incríveis, e cada um para uma categoria diferente, e você pode escolher de outras marcas. Essas aqui são apenas algumas sugestões para você encontrar o seu estilo de base. Eu vou começar falando do BB Cream da Vizela, para você que procura uma cobertura leve e um produto que tenha claims como FPS 30, o que não dispensa o uso do protetor solar, tá? Ele vai aumentar a proteção da sua pele, mas não é para usar só ele sem protetor. Ele também tem ação hidratante clareadora e tem uma cobertura levinha. Então é um produto muito legal para você que está procurando essa proposta, principalmente para o dia a dia e gosta de uma cobertura mais leve. Entrando na categoria base propriamente dita, nós temos a BT Skin. Ela tem uma cobertura média que é construível e ela é bem fininha, deixa um acabamento bem natural. É uma base que muitas pessoas que possuem a pele madura gostam muito de utilizar e eu também gosto bastante. E se você tiver o tom de pele parecido com o meu, vou deixar as minhas numerações. A BT Skin é a F50. O BB Cream da Vizela, que eu esqueci de falar, é a cor 1.0. Temos a base Hydra Glow da Nina Secrets, que como o próprio nome já diz, Hydra Glow é uma base hidratante que vai deixar a sua pele com um aspecto mais glow, viçoso, sabe aquele brilho natural de pele? Eu sei que existem pessoas que não gostam desse acabamento, mas se você quer uma cobertura média, construível também, mas um acabamento mais hidratante, uma pele que fique viçosa, a Hydra Glow é uma ótima opção. A minha cor que eu tenho aqui é a 10, só que ela fica um pouco amarelada demais pro meu tom de pele. Então eu recomendaria que se você estiver indo pela minha tonalidade, se a gente tiver o tom parecido, você escolha a 0.5, que se eu não me engano é 0.5, que é um tom abaixo desse. Agora, se você gosta de cobertura alta e acabamento mate, que eu particularmente amo, eu recomendo a base Angel Wings da Prelessa com a Catarine Hill. Existem outras bases da Catarine Hill, eu trouxe essa porque ela é a minha preferida. Ela é uma base de cobertura alta, tem um acabamento bem mais sequinho, que eu sei que muitas pessoas gostam, e fica muito bonita na pele, tem longa duração, é à prova d'água, então ela já vem com esse claim de durabilidade, e é a base que eu gosto muito quando eu quero fazer aquele famoso reboco que a gente ama. Mas hoje, pra gente ficar no meio termo, eu vou utilizar a BT Skin. Aí você vai me perguntar, Maria, eu posso aplicar com um pincel? Pode, mas eu prefiro o acabamento com a esponjinha, eu acho que fica muito mais bonito e uniforme. Agora, se você quiser escolher um pincel para aplicar base, eu recomendo que você escolha um pincel que seja um kabukizinho assim, com as cerdas mais firmes, que vão dar um acabamento muito bonito. Esse que eu tenho é o da Mary Kay próprio para base, inclusive a base da Mary Kay é maravilhosa, só que a minha acabou, é por isso que eu não incluí ela nesse vídeo, mas eu gosto bastante. Esse estilo de pincel vai dar um acabamento muito bonito também, mas eu ainda prefiro a esponjinha. Vale você testar, porque maquiagem também é muito individual no final das contas, então talvez eu gosto da esponjinha e você se adequa melhor ao pincel, então fica ao seu critério. Eu gosto de aplicar uma quantidade aqui nos dois lados do rosto e o que sobra eu trago para a testa e para o queixo. Então eu venho aqui, ó, aplico uma quantidade, estou utilizando a BT Skin. Você pode ver que ela é uma base bem líquida. Com a esponjinha, eu gosto de vir com essa parte aqui, que tem ali a pontinha, porque ela encaixa bem nos cantinhos. A gente vai dar batidinhas para aplicar por toda a pele. Lembrando que é sempre bom você trazer um pouquinho aqui para a orelha, traz aqui para baixo no pescoço para igualar e não parecer que você tem duas tonalidades diferentes.
Eu gosto de trazer pra pálpebra também, pra uniformizar, porque senão eu sinto que fica uma mancha, sabe, dos olhos pro resto da pele. E aí eu começo aplicando nessa parte do rosto para não trazer um grande acúmulo de produto aqui para a testa. Porque eu, por exemplo, tenho muitas linhas finas, então se eu trago muito produto, ele vai acumulando ao longo do dia e não é isso que a gente quer. Por mais que vá acumular um pouco. Não tem como a gente fugir disso, nós somos seres humanos que temos linhas, que fazemos expressões o dia inteiro, então vai acumular um pouco, mas tem alguns truquezinhos pra gente evitar que fique tão marcado. Então, ó, vai dando batidinhas. Eu sempre pego esse lado especificamente para fazer isso, porque eu deixo essa pontinha mais gordinha para às vezes espalhar um blush, um contorno. Eu sei que muita gente tem agonia de aplicar assim na boca, mas eu não ligo muito não. Então, ó, fiz a aplicação aqui e com o que sobrou de produto, agora eu trago para minha testa. Pega a pontinha, aperta bem aqui, ó, que às vezes as pessoas deixam esses cantinhos assim do nariz e fica muito perceptível. Então, aplique em tudo. Feita a nossa aplicação de base, vamos agora para o corretivo. Assim como base, hoje em dia nós temos diversas formulações de corretivo no nosso mercado nacional e eu estou priorizando produtos do mercado para você encontrar com mais facilidade. Eu vim indicar dois que são o completo oposto um do outro. Um é a camuflagem da linha Angel Wings da Prelessa com a Catherine Hill. Eu gosto muito dessa linha e como o próprio nome já diz, camuflagem. É uma cobertura bem mais alta e tem um acabamento mate. Agora, se você quer uma cobertura mais leve e acabamento hidratante, tem o corretivo Hydra Garden da Bellas Garden. Ele é um corretivo bem fininho que fica muito bonito na pele e os dois são muito bons. É que são propostas bem diferentes. Como eu tô ensinando aqui, eu vou mostrar um de cada lado do rosto, porque tem dias que a gente quer uma cobertura um pouco mais leve, que a gente não tá com uma olheira tão acentuada, e tem dia que a gente precisa de uma cobertura, entendeu? Não dormiu direito à noite, e aí você precisa cobrir um pouco mais, e aí é legal ter uma camuflagem nesses momentos. A maior diferença desses produtos, além do acabamento e da cobertura, é que o da Bellas Garden, que é hidratante, você pode aplicar e deixar ele um pouquinho na pele, para ele dar uma assentada. Já a camuflagem você precisa vir espalhando na hora, porque ela tem um acabamento mate, senão ela seca. Na hora de aplicar o corretivo, você vai concentrar aqui no cantinho do olho e vai trazendo rente ao nariz. Hoje a gente vai fazer o famoso efeito lift, que dá aquela alongada no olhar, e você vai aplicar então aqui, ó, rente ao finalzinho da pálpebra, subindo em direção à sobrancelha. Antigamente a gente fazia aquele triângulo assim, né? Hoje em dia a gente aplica menos quantidade e faz esse efeito aqui para dar aquele efeito lifting no rosto que fica muito legal. Eu vou deixar ele assentado aqui e aí eu vou vir com a camuflagem. A que eu gosto de utilizar é a A1, que ela é um pouquinho mais clara que meu tom de pele, então ela dá uma iluminada. Já o corretivo, ele é na cor 1, só que ele é bem próximo do meu tom, então ele não ilumina tanto, ele dá mais uma cobertura mesmo. E aqui eu aplico uma quantidade até um pouquinho menor, tá? Porque é um produto bem potente e bem pigmentado. Ó, faço o mesmo. Faço a mesma aplicação que eu fiz do outro lado, só que em uma quantidade um pouquinho menor. E aí eu volto com a esponjinha, vou utilizar esse cantinho aqui, ó, que você pode pegar bem em cima, assim, dar uma apertadinha nela se precisar, pra pegar bem ali no cantinho, e nós vamos dar batidinhas mais uma vez. E dessa vez você vai trazer, ó, aqui pra cima, em direção ao final da sobrancelha, perto da têmpora. Que é aqui em cima, tá? A têmpora. E aí, ó, olha só, a gente faz aqui já esse efeito lifting. Você pode ver que é um produto bem potente e que a cobertura é bem alta. Confessar pra você que tem dias que eu tô indo pra academia que eu uso só a camuflagem e um pouquinho de pó e dura o treino inteiro, tá? Então, ó, fiz a aplicação aqui da minha camuflagem, que foi um tempo legal já pro corretivo do outro lado dar uma assentada na pele. E nós vamos espalhar do mesmo jeito. Pega aqui na sua esponjinha e vem dando batidinhas. Aqui a gente já tem uma cobertura mais leve e um acabamento mais viçoso. E como ele não é tão claro, você pode ver que ele não dá esse efeito tão iluminado quanto o outro lado.
Ambos são corretivos muito bons, vai depender muito do que você busca na maquiagem. Eu quis fazer esse comparativo para você entender um pouco mais de cobertura e acabamento. Se você tiver alguma espinha, alguma manchinha, pega o restinho de produto ou até aplica um pouquinho de produto em cima para camuflar também. Feito isso, vamos para um passo que eu sei que muita gente sofre, que é com o contorno. E eu vou começar dizendo que se você está começando agora e você não consegue ter todos esses produtos, eu diria para você priorizar um blush mais do que um contorno. Porque o blush vai dar aquela coradinha e tudo mais, e às vezes no dia a dia a gente não usa contorno, é mais uma maquiagem mais elaborada. Mas se você puder investir, eu gosto muito das formulações em stick. Esse aqui é o Cream Contour da Vizela e ele tem uma textura muito emoliente, é muito fácil de aplicar. A minha cor é a 02, que tem um subtom frio. E esse é um momento legal para você ter um pincel. Eu tenho esse aqui da Mascavo, que ele tem duas pontas. A numeração dele é o 02. E para você que está começando, tem medo de manchar o contorno, aplica primeiro aqui no dorso da mão, vem com um pincel pegando o produto e não vem direto na pele, enquanto você ainda não tem tanta agilidade. Se bem que esse aqui ele não mancha, porque ele é muito emoliente, por isso que eu indiquei esse produto, para você não ter dificuldade na hora de aplicar. O que a gente quer com o contorno, nada mais nada menos é do que devolver a sombra natural do nosso rosto que a base apagou. Tá vendo que eu tenho um leve relance de sombra aqui? É nesse lugar que a gente vai devolver com o contorno e não precisa se preocupar de ficar perfeito de primeira, porque não vai ficar. Maquiagem é um processo que a gente vai aprendendo conforme a gente vai fazendo. Então, você vai pegar aqui o pincelzinho, o bom que ele já tem esse formato, ó, que vai encaixar aqui no ossinho e aos pouquinhos eu vou construindo com esse contorno em stick. Mas olha, ele é muito fácil de aplicar, vai dando batidinhas, não arrasta o pincel, porque você pode correr o risco de arrastar os produtos embaixo. Então é sempre legal, ó, batidinhas. Pega aqui bem próximo ao aplicador, que te dá um pouco mais de precisão também. Se você não tiver esse pincel especificamente, tem alguns pincéis de blush que tem esse formato chanfrado, que ele é curvadinho, que também funcionam para esse passo. O legal desse aqui é que tem um ladinho do nariz, que eu acho que facilita muito. Então, ó, vim aqui devolvendo a sombra do lado do meu rosto, que vai dar uma afinada. Vou pegar mais um pouquinho aqui, aplicar no dorso da mão. Normalmente eu costumo vir já direto com o aplicador, mas como eu tô ensinando para quem tá começando a aprender, a gente vai fazer desse jeito para você aprender direitinho. Como eu falei, esse tutorial ia ser bem mastigadinho, com muitos detalhes. Agora, eu vou vir aqui rente à minha raiz do cabelo. A gente vai aplicar. Às vezes vai um pouquinho de produto no cabelo mesmo, tá? Faz parte. Hoje em dia eu tô com o meu cabelo escuro, mas quando eu tava com ele descolorido, às vezes ficava um pouquinho manchado mesmo. Mas é normal, ó. Aqui eu venho dando batidinhas aos arredores da minha testa, descendo aqui, ó, pra encontrar o primeiro esfumadinho que eu havia feito. Eu particularmente gosto bastante de afinar um pouquinho aqui a mandíbula. Vou aplicar aqui só um pouquinho pra você ver que também dá pra vir com o aplicador sem medo, porque esse produto é muito bom. Aqui eu dou uma esfumadinha, dessa vez arrastando pra baixo. Olha só a diferença de um lado com o contorno pro outro. Dá uma diferença, mas se você não tiver, não tem problema. Você pode investir isso no futuro e vai fazendo com os produtinhos que você tem, adaptando a sua maquiagem para sua realidade. Agora um truquezinho bem legal que já vai otimizar o seu tempo. Aplica um pouquinho desse contorno na sua pálpebra. Por quê? Porque já vai dar uma profundidade e depois vai parecer que você já esfumou uma sombra. Como eu disse, o pincel pequenininho é bom, que você tem essa precisão aqui e já consegue esfumar dentro da pálpebra. É um truquezinho bobo, mas que faz muita diferença. Agora, para fazer o contorno do nariz, eu vou vir mais uma vez aplicando aqui no dorso. Pego o produtinho. É legal que se você não tiver esse estilo de pincel, pega um pincelzinho de sombra, que seja mais achatadinho assim, para você conseguir encaixar. E você vai pegar aqui, ó, do comecinho da sobrancelha e vai descendo. Como eu disse, não precisa ficar perfeito, é só para devolver uma sombra. Se quiser até vir com um pincel maior, ó, e vai dando batidinhas para esfumar bem. E agora, com o restinho de produto que sobrou na esponjinha, olha esse truque que a gente vai fazer. A gente vai vir aqui, ó, com essa pontinha, você vai apertar
dando batidinhas aqui nesse começo. Traz um pouquinho aqui pro final também, ó, pra dar aquela afinadinha. Eu gosto de fazer esse movimento aqui embaixo. Dessa vez eu dou uma arrastadinha na esponja, tá? Pra dar uma afinadinha. Se você sentir que ficou muito marcado, vem com a bundinha da esponjinha e dá batidinhas que vai funcionar super bem. E esse é o resultado de um lado com contorno e o outro lado sem. Como eu disse, é prática. Você vai aprendendo aos poucos. Por exemplo, eu hoje em dia, como que eu venho fazendo? Eu já aplico aqui, ó. Basicamente assim. E já vou esfumando tudo e otimizando o meu tempo. Outro passo da maquiagem que antigamente a gente fazia muito mais marcado e hoje em dia a gente deixa com um aspecto um pouco mais natural, né? Eu falo que eu sou muito adepta do cut crease, das tendências de maquiagem de 2016, só que a pele, eu gosto muito da pele que a gente faz hoje em dia e também a tecnologia dos nossos produtos nacionais evoluíram muito. Então a gente tem um mercado muito rico em variedade. Você pode ver o tanto de opção que eu mostrei já aqui de diversas marcas nacionais que estão aí cada vez mais inovando, trazendo uma representatividade muito incrível para o nosso mercado. Vamos para outro passo, que eu sei que você também treme na base, que é a hora do blush. Eu queria te indicar um produto, mas esse aqui ele está para ser lançado, que é um futuro desenvolvimento de produto meu com a Catherine Hill. E ele vai ser um blush líquido, muito fácil de trabalhar, com multifuncionalidade. E eu vou te mostrar hoje como você utiliza um blush líquido sem correr risco de ficar manchado, de dar uma chinelada. Ele vai ser um blush bem pigmentado. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que eu fiz com o contorno. Eu escolhi aqui essa cor que é um laranjinho, um coral. Eu gosto muito desse tom. E eu vou aplicar aqui no dorso da minha mão. Vou pegar um pincelzinho Kabuki, esse aqui é o W117 da Macrylan, é uma marca que eu gosto muito. Ele é um pouquinho mais fofinho do que o de contorno. E aí eu vou vir aqui com esse blush e pego aqui com o pincel, ó. E vou aplicando todo o produto dentro das cerdas do pincel. Tanto batidinhas assim, dando arrastadinha. Você pode ver que ele é um blush bem emoliente, que tem uma espalhabilidade bem legal. E eu formulei esse blush pensando justamente nisso, para ser um produto prático e que fique muito bonito em todas as peles, em todas as tonalidades de pele. Eu tô muito ansiosa para lançar e ele vem aí muito em breve. Eu escolhi a formulação do blush líquido porque, na minha opinião, é a que tem mais durabilidade, é fácil de aplicar e como ele tem essa multifuncionalidade, você vai poder utilizar nos lábios, nos olhos. Então é um produto muito legal. Mas enfim, a gente vai pegar aqui o blush líquido e agora eu venho aplicando aqui, ó, no alto da minha têmpora, dando batidinhas mais uma vez. E o bom dessa tonalidade é que ela vai misturar já com o nosso contorno e virar uma coisa só. A intensidade do blush vai depender do seu gosto pessoal. Se você gostar de uma coisa um pouquinho mais marcada, você aplica mais produto. Se você quiser algo um pouco mais sutil, aplique em menor quantidade. E tem um truquezinho que eu gosto muito de fazer, que é vir com a bundinha da esponjinha que a gente deixou limpa e dar batidinhas para suavizar o efeito. Isso se você for aquela pessoa que gosta de um blush bem discretinho. Eu particularmente gosto de uma coisa um pouquinho mais marcada, não vou mentir. Ó, traga aqui pro alto da têmpora. Se você gostar, você pode trazer também um pouquinho aqui, ó, nesse ossinho do nariz, que eu acho que fica muito bonitinho, dá aquele aspecto meio queimadinho do sol, sabe? Acho que fica muito legal na make. E o bom que a gente está fazendo toda essa pele com produtos cremosos é que depois que a gente vier com o pó selando, vai aumentar a durabilidade. Então é uma coisa que eu estou levando aqui em consideração, porque às vezes você quer uma maquiagem que dure o seu dia inteiro de trabalho, na sua rotina. Eu tô mostrando essa embalagem meio xoxa e capenga, mas eu gostaria de dizer que ele vai vir numa embalagem muito prática para você levar na bolsa, que inclusive tá muito linda e eu estou muito ansiosa para mostrar para vocês.
Se você não me acompanha nas redes sociais, eu sou criadora de conteúdo de maquiagem desde 2019. Fui maquiadora, fiz atendimento. Atualmente eu não faço mais atendimentos, trabalho com a criação de conteúdo e eu tenho minha linha de produtos com a Catarine Hill. Nós já temos alguns produtinhos para olhos e vamos começar com produtos para pele com esse blush. Então, se você ainda não me conhecia, chegou aqui de paraquedas e gostou desse vídeo, já começa a me acompanhar nas outras plataformas. Feita aqui a aplicação do nosso blush, o próximo passo, ele é meramente opcional. Se você quiser um efeito glow bem bonito, pele molhada e gostar de iluminador, eu gosto de vir aplicando nesse passo. Eu tenho aqui o Soft and Gentle da MAC, que é um iluminador muito democrático, porque ele agrada a todos, ele não tem muita partícula de brilho, tem mais uma cintilância muito bonita. Então, eu vou aplicar ele aqui com um pincelzinho. Esse aqui, ele é de uma marca chamada Freyara, é o F58. E eu vou aplicar antes de selar a pele, porque vai dar uma intensificada nesse glow. Olha que bonito que fica. Mas se você quiser utilizar um blush líquido também, fique à vontade. E se você não quiser utilizar iluminador, falei blush, iluminador, não precisa, pode vir selando a pele. Que eu acho que isso dá um tchan a mais na maquiagem, um borogodózinho que a gente precisa. Olha só que pele bonita, pele viçosa. Eu gosto bastante desse efeito. Sempre após aplicar algum produto, eu volto com a esponjinha e dou uma intensificadinha aqui com o restinho de base corretivo, ó. Os contornos que a gente havia feito. Maria, pó solto ou pó compacto? Depende. O efeito que você mais gostar. Dá pra selar tudo com pó compacto? Dá. Vai ficar uma cobertura um pouco mais pesada. Eu particularmente gosto muito de pó solto. Eu tenho esse daqui, que ele é pra área dos olhos, mas eu utilizo na pele inteira porque ele é super fininho, que é o No Mark da Catarine Hill. A minha cor dele é a 2. Maria, eu não tenho esponjinha de pó. O que eu faço? Se você não tiver, se você tiver, ótimo, mas se você não tiver, dá pra usar a nossa esponjinha que a gente fez toda a nossa pele. Qual que é o segredo? Você vai tirar primeiro toda a marcação de produto. Eu foco aqui, ó, na região onde eu mais tenho linhas finas, que é na região dos olhos, bigodinho chinês e testa. E a partir daí a gente vai pegar o nosso pozinho e vai começar a selar a pele. Muito importante tirar a marcação das linhas, tá? Isso vai mudar completamente o resultado final da sua pele. Se você puder deixar agir um pouquinho para fazer o famoso baking, melhor ainda. Deixou agir um pouco, vai vir com um pincel fofão, qualquer um que você tiver de pó. Esse aqui é o F55 também, da marca Freyara, que eu gosto bastante. Você vai varrer tudo. Eu varro dando batidinhas também. Eu sempre venho dando batidinhas, com a mão bem leve. Eu sempre gosto de voltar com o restinho de blush que ficou no pincel e dar mais umas batidinhas, porque esse produto que eu vou lançar pode ser utilizado dessa forma, tá? Ele não arrasta o produto de baixo e a gente consegue dar uma pigmentada, porque depois que sela a pele a gente perde um pouquinho dessa pigmentação do blush. Eu toco um pouquinho do iluminador também, porque eu tenho um lema que brilho nunca é demais. Vou haver aplicado aqui um pouquinho de iluminador no topo do nariz, você pode trazer também um pouquinho aqui pra pálpebra. Agora a gente volta com aquele lencinho e tira o excesso de produto dos lábios. Do brinco também, que sempre fica um pouquinho. Se tiver ficado na sobrancelha também. No caso aqui não foi produto na sobrancelha, então tá ok. E o grande finale dessa pele é vir com um fixador de maquiagem. Esse aqui é o Real Fix da Vizela e não é uma bruma, é um fixador. Por isso você aplica quando você finalizar tudo na maquiagem. A bruma, ela geralmente você pode utilizar antes, depois, principalmente uma bruma hidratante. Agora fixadores são no final e eu recomendo muito esse da Vizela porque ele realmente dá uma durabilidade, devolve o viço da pele. Eu gosto bastante, tem um preço muito bom. Deixa aqui uns 20 centímetros de distância do rosto e vem aplicando. Ele tem um jato bem gostoso, não é aquele jato que vai direto no fundo da sua alma. A gente aplica aqui e deixa
secar. Invista em um leque, porque na correria do dia a dia vai facilitar a sua vida. E esse é o resultado final da nossa pele. Eu apliquei aqui um balmezinho, você pode finalizar como você quiser. Passando um batom, aplicando um rímel. Hoje eu quis focar mais na nossa preparação de pele, mas eu pretendo trazer tutoriais de como fazer um esfumado, como aplicar uns cílios postiços, como aplicar um batom vermelho. Então eu quero fazer aulões para vocês, como foi nesse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com aquela amiga que sofre para fazer maquiagem, que não sabe preparar uma pele, e deixar nos comentários para mim o que você achou, porque eu vou ficar muito feliz de ler a opinião de vocês. Então é isso, a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e até lá!